falasse para a gente, de modo geral, como o senhor avalia a atual gestão da administração municipal em Governador Valadares. De um modo geral, o senhor tem 5 minutos para responder essa pergunta. Eu vou responder bem rápido, eu quero falar outra coisa depois. Olha, a gestão, minha conclusão é que ela está um pouco perdida, um pouco descontrolada, perdeu o foco do que ela deveria cumprir. Eu acho que ela precisa se reposicionar, equipe de pessoas qualificadas, mas eu acho que falta liderança, falta unicidade e falta foco, né? Falta fraternidade, assim como nós, gestores, ou que nos propomos ser gestores, precisamos ser mais fraternos com o próximo, nós também precisamos de mais fraternidade na administração, por mais fria que ela seja, por mais numérica que ela seja, por mais financeira que ela seja, é preciso de fraternidade entre a equipe. Nós vemos aí algumas acusações em relação à Sanitiza GV. Queria que o senhor falasse para a gente, o senhor acompanhou esse caso? Com que olhos o senhor vê o cancelamento do contrato com a empresa pela Prefeitura de Valadares? Aí agora vem alguns... pelo Tribunal de Contas, está falando ali, e agora vem algumas pessoas levantando a suspeita de que não, levantando a possibilidade de que os funcionários que trabalharam aqui não receberam, ainda não temos informação sobre isso, não é oficial, mas tivemos essa informação levantada aqui por um vereador, que eu não me lembro o nome agora, mas eu queria que o senhor falasse para a gente um pouco sobre essa questão do Sanitiza GV. O Sanitiza GV já é continuidade das coisas que vem acontecendo errada. Vamos lembrar que Zona Azul, implantada a execução sem planejamento, depois voltou atrás. Faixa exclusiva de ônibus, implantada sem planejamento, a execução errada, volta atrás. Relacionamento com a vida noturna dos bares, ocupando as calçadas. Faltou planejamento, faltou comunicação, teve que voltar atrás. Está vendo o exemplo da troca dos lotes, mal feito, não planeja direito, dá discussão, dá debate, tem que voltar atrás. Então é mais um passo errado, avançado, que deu sem planejar, sem cumprir as regras, sem respeitar os parâmetros da lei, teve que voltar atrás, mal feito, perdeu tempo, retrabalho, jogou recurso fora, desperdiçou e ainda coloca a gente numa situação de desconfiança. Então é assim, no momento de que o recurso deveria estar sendo bem utilizado e para o bem, deixou a desejar. Então é mais um problema da administração, questão de uma gestão que parece que perdeu o foco do propósito, do objetivo dela. Nós tivemos recentemente a demissão de mais de 300 funcionários da educação, que com certeza estão nos assistindo agora, e eu queria que o senhor falasse para a gente com que olhos o senhor vê essas demissões, primeiro, em ano eleitoral, segundo, em tempos de pandemia, quando empresa nenhuma está contratando ninguém, de repente, mais de 300 funcionários, alguns com quase 15 anos de poder público em Governador Valadares, sendo demitidos no momento mais crítico para a humanidade na nossa geração. Olha, eu já fui gerente, gestor de empresa privada, com 300 empregados, 600 empregados e 1.000. É um momento muito difícil para o líder, para os recursos humanos, o gestor, ter que demitir uma pessoa ou 100 ou 300 pessoas. É muito difícil. É uma tarefa assim, que chega a ser solitária e dá tristeza. Se você tem conhecimento do que está fazendo, se você tem uma assessoria, tem uma equipe, você tem que analisar o contexto, analisar a abrangência disso, analisar o momento para ver o efeito disso aí, psicológico, social, financeiro. Você tem que salvar, tem que ter uma justificativa muito grande para isso. Ou seja, esse sacrifício dessas pessoas tem que ser compensado com um retorno para muito maior, para maior número de pessoas. Então, só fazer por fazer dá a impressão que houve um erro, que houve uma falha de assessoria, de entendimento, de sentimento, que acabei de falar aqui, que é a fraternidade com o próximo. Um momento delicado, difícil. Tá certo que o município até precisasse às vezes, mas eu não sei se seria dessa maneira, que não houve um relacionamento, não houve uma comunicação, não houve um preparo, podia talvez ter havido uma tolerância. Eu não sei das dificuldades do município para justificar essa brutal decisão nesse momento de muita fragilidade das famílias. Ainda sobre o Covid, sobre o decreto do fechamento do comércio, não do fechamento, mas de restrições, eu queria que o senhor falasse pra gente, eu venho cobrando bastante aqui no programa, que se a ideia é isolar ou distanciar as pessoas,
que o correto talvez não fosse reduzir o número de ônibus e sim aumentar o número de ônibus, o número de linhas, para que as pessoas não precisem se aglomerar dentro do ônibus. E aí, de repente, no comércio, a mesma coisa. Talvez o ideal não fosse encurtar o horário de fechamento, não fosse apertar o horário de funcionamento, mas sim prolongar o horário de funcionamento, colocar o 10 horas da noite como horário mínimo para fechar. E caso o comerciante tenha condições de estender aquele horário, talvez até por 24 horas, ele que faça de acordo com as necessidades e possibilidades dele. Mas como o senhor vê, ao invés de alargar os horários, aumentar os números de linhas de ônibus, estão reduzindo, forçando ainda mais aquelas pessoas que precisam se locomover a se aglomerarem? Eu acredito o seguinte, tudo isso é a falta de bom relacionamento político. É a falta de centrar a equipe e procurar a melhor solução. E a melhor solução tem que ouvir, tem que ter a participação de todos os atores envolvidos nesse processo. Tem que estar mais próximo do comércio, mais próximo das pessoas, tem que estar mais próximo da comunidade para sentir, mais próximo de outras experiências, tem que copiar as boas experiências. Não é vergonha copiar, colar as boas experiências. Se deu certo lá, pode dar aqui, por que não? Traz pronto, não há que reinventar a roda, ficar discutindo. Cada semana, cada 15 dias um decreto, e um decreto atrás do outro, às vezes modifica muito pouco e tem muito pouca eficiência. Então eu acho assim, a autoridade precisa de parar, sentar e talvez recomeçar. Com essa adequação, com essa participação do programa Minas Consciente, eu creio que o Valadares, se abdicar da execução por vaidade e assumir pela generosidade, pelo partilhamento, pela participação, eu creio que nós vamos achar um caminho melhor para isso aí. Principalmente ir buscando os exemplos onde o resultado foi produtivo e foi maravilhoso. Principalmente acelerando o processo de aplicar e adotar o protocolo da precocidade da aplicação do kit, da cloroquina do Bolsonaro.